Oi pessoal, me desculpem, né? Tivemos uma pequena parada aqui, a câmera parece que, né, deu um crepe aqui. Muito bem. Acho que o problema é a pecinha na frente do computador, né? A pecinha muito arcaica, né? É preciso fazer um recall de vez em quando, né? Bom, de qualquer forma, vamos voltar. Estávamos falando então do habeas corpus. Habeas corpus do latim, como eu estava dizendo, que habeas significa livre ou liberdade. Corpus aqui é corpo mesmo, né? Muito bem. Seria liberdade para o corpo. A primeira ideia que você tem é que o habeas corpus serve para tirar o cara da cadeia. Não está errado. Correto isso. Só que você está lembrado da quantidade de direitos de liberdade que nós temos no artigo 5º, por exemplo? É uma enormidade. Na verdade, o habeas corpus é para muito mais. Mas vamos nos pautar, vamos nos prender aqui primeiramente com o direito mais básico. Está escrito efetivamente para o habeas corpus, tá bom? Vamos lá. Ele diz assim: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Esse instituto ele é muito importante, ele traz uma série de informações sui generis, muito especiais. Eu vou trabalhar com calma cada uma, por quê? Porque muito do que nós estamos vendo aqui não vão ver em outros incisos. Aí eu não vou precisar ficar explicando de novo. Pessoal, a primeira coisa que ele fala, ele vai dizer o seguinte: você sempre vai usar o habeas corpus quando alguém, se é alguém, qualquer pessoa, tá? Não falou brasileiro, não, qualquer pessoa. Brasileiro, estrangeiro. Aí ele coloca duas situações. O que eu defendo com o habeas corpus? Bom, pelo que está escrito aqui no Instituto, no inciso, é a liberdade de locomoção. Nós já vimos a liberdade de locomoção. Você está lembrado disso? O famoso aquele direito de ir e vir. Né? Direito de locomoção. É isso que, pelo Instituto, pelo inciso, o habeas corpus busca defender a liberdade de locomoção. Que aí corresponde com a ideia que a maior parte tem, que é usar o habeas corpus para tirar o sujeito de uma cadeia, da prisão ou algo assim. Claro que a coisa é mais abrangente, mas de qualquer forma vamos nos pautar primeiro por isso. Primeira coisa, esse remédio serve para curar o quê? A liberdade de locomoção. Boa! Outro ponto, diz assim: sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou lesão na liberdade de locomoção. Então veja que ele coloca aqui quando que você vai poder usar. E ele coloca duas situações. Veja que a Constituição define duas situações. Quando alguém sofrer a violência ou coação, ou quando alguém se achar ameaçado de sofrer. Então você não vai usar o habeas corpus apenas quando a pessoa é em tese, vamos lá, a princípio, estiver presa. Não, você pode usá-la para evitar que ela seja presa. Importante. Por isso, pessoal, que nós temos dois tipos de habeas corpus, né? O habeas corpus é repressivo, que vai reprimir a violência ou a coação. Então, o sujeito já sofreu a violência ou a coação na sua liberdade. Então, o habeas corpus repressivo é para reprimir essa conduta violenta de coação contra a liberdade. E o habeas corpus preventivo, que o sujeito vai utilizar quando ele se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Tudo bem? Aí vem um detalhe assim, vamos dar um exemplo simples. Hoje nós estamos vendo aqui, nessa situação de quarentena, situações muito pitorescas, sui generis. O sujeito sai para andar na rua, andar na praça, andar na praia, e a polícia vai lá e dá voz de prisão, detém o cara e leva ele preso. Olha só que louco, hein? Bom, de qualquer forma, pessoal, se o sujeito não quisesse vir a ser preso, o que ele poderia fazer? Ele poderia ir a um juiz, entrar com um pedido, uma petição, isto é, impetrar um habeas corpus preventivo no judiciário, solicitando que fosse a ele dada uma ordem, tá? Um habeas corpus fosse concedido para impedir que ele fosse preso por estar caminhando na via pública, tá? Mesmo durante a pandemia. Tudo bem? Então seria uma forma de evitar. Se a polícia chegasse, nós vamos te prender, que você está na rua, pumba, mostra lá o habeas corpus que foi dado pelo judiciário e pronto, ele não pode ser preso.
Do contrário, os policiais estão cometendo aí uma grave infração, né? Vão sofrer por causa disso. Então não vai ser preso, tá? Seria uma situação, uma possibilidade. Estou colocando só um exemplo, tá? Se ele vem a ser preso efetivamente, ele pode entrar com habeas corpus para que ele seja solto. Agora preste atenção. Ô João, quer dizer que é assim? O cara foi preso, eu entro com habeas corpus e pronto, tá solto. Olha que beleza, que espetáculo. Não é bem assim. Porque qual é o motivo? Qual é a doença, né, que atinge essa liberdade de locomoção? Não é qualquer prisão, não é qualquer violência ou coação na liberdade de locomoção. Porque algumas são legítimas, são legais. Lembra? Quando que as pessoas podem ser presas? Lembra da última aula? Você pode ser preso em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Agora, nesses dois casos, qual o problema? O detalhe, o habeas corpus serviria quando a violência ou a coação na sua liberdade de locomoção for, e olha o motivo, por ilegalidade. Então, a violência é ilegal, a coação é ilegal. Ou por abuso de poder. A violência é abusiva. A coação é abusiva, está abusando do poder. Percebeu? Ora, se o sujeito é preso num flagrante delito, agredindo outra pessoa, tentando matar ou matando outra pessoa, roubando um banco, prisão legal, temos um flagrante delito, há um crime sendo cometido, ele foi pego em flagrante. Se o juiz dá uma ordem para prisão preventiva, para prisão temporária, dá uma ordem de prisão, resultado de uma sentença penal condenatória, neste caso é legal. Claro, podemos discutir? Claro que podemos. O juiz manda prender, ele dá lá as razões pelo qual ele acha que deve ser preso o indivíduo. Ora, o advogado pode entrar com um pedido de habeas corpus no tribunal, que é a instância superior ao juiz. Se o tribunal entender que às vezes o juiz, as razões do juiz não são adequadas, pode mandar soltar o sujeito. Entendeu a ideia? Tá ok? Então, muito carinho. Só vai funcionar o habeas corpus quando a violência ou a coação na liberdade de locomoção for ilegal, for abusiva. Tá entendido, pessoal? Claro, eu falei, e para você, a grosso modo, nós estamos analisando a Constituição. A leitura do inciso é isso. Agora, você sabe que o habeas corpus serve para um monte de coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a polícia está te investigando. Abriu-se lá um inquérito, uma investigação a seu respeito, mas não é por crime nenhum, entendeu? Você não cometeu crime. E você tem como provar que você não cometeu nenhum crime. De repente o delegado está te perseguindo, um investigador, de repente foi uma denúncia anônima, sem a menor credibilidade, sei lá. Mas o que você pode fazer? Você pode entrar com um habeas corpus, pedindo ao judiciário que mande trancar o inquérito, a investigação policial. Olha só que interessante. Percebeu? Então, é só para ter um exemplo que o habeas corpus pode ser usado para outras coisas, além só da liberdade de locomoção. Tudo bem? Tá legal? Bacana? Muito bem. Boa! Próximo. Só para lembrar, o habeas corpus, pessoal, talvez seja o mais antigo deles. Há histórias que ele data aí da época de 1500, 1600. Então nós estamos falando aqui de uma ferramenta extremamente antiga, tá? Um remédio antiquíssimo. Imagina-se que venha lá da Carta Magna de João Sem Terra, tá bom? Que nós já falamos em sala de aula. Bom, próximo remédio, o mandado de segurança. Eu vou ler, depois a gente explica. Ó, ele diz assim: conceder-se-á. Olha que bonito, né? Conceder-se-á. É uma mesóclise, né? A língua portuguesa, opa. Conceder-se-á mandado. É mandado, não é mandato. Mandato é coisa de cargo, né? Tá bom? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Olha que coisa linda, que beleza, que fantástico. Muito bem. Vamos analisar cada um aí desses pontos, pessoal? Muito bem. Veja bem, é o chamado mandado de segurança. Muitas pessoas utilizam o mandado de segurança, assim como o habeas corpus. Mandado de segurança é muito comum, tá? Vocês talvez até já tenham usado, ou conhecem alguém que usou. Mas para que serve? Para que serve? O que nós estamos tentando curar com esse remédio? Ou tratar?
Muito bem, o mandado de segurança será usado para proteger direito líquido e certo. Nossa, mas é boa, legal, mas que direito que é esse? Porque falar direito líquido e certo é fácil, mas qual direito líquido e certo? Querido, a princípio, vamos imaginar que os direitos líquidos e certos são os que estão na Constituição. Vamos começar por aí? Tá bom? Inclusive no artigo 5º, muitos deles. Agora tem um detalhe que ajuda a gente a limitar ou delimitar o que seriam os direitos líquidos certos ou o que não seriam. Porque logo depois ele fala, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Nós já vimos que o habeas corpus é para quê? Para proteger o direito de locomoção. O habeas data, eu vou adiantar um pouquinho, nós vamos falar daqui a pouco. O habeas data é para informações. Tudo bem? Informação, vamos deixar assim. Quer dizer o seguinte, que se não for liberdade de locomoção é direito líquido e certo? Claro que é. Informação é direito líquido e certo? Sem dúvida, está no artigo 5º. Então, meu querido, esses dois não entram no mandado de segurança, percebeu? Porque ele fala, não amparado por habeas corpus e habeas data. Por quê? Porque o direito de liberdade de locomoção e informação já tem remédio próprio. Entendeu? Já tem remédio próprio. Então você não vai usar mandado de segurança quando a própria Constituição já define um determinado right, uma garantia, um remédio específico para aquele direito. Fora os direitos que você pode amparar por habeas corpus ou habeas data. Então, em primeiro lugar, tem que ver se dá para usar o habeas corpus ou habeas data. Não deu! Não deu? Mandado de segurança. Tá? Mas aí lembre-se, direito líquido e certo. Eu tinha um professor que é de constitucional, que ele falava pra gente que direito líquido e certo seria aquele que seria tão básico, tão transparente, que você não precisaria falar muito. Ele dizia assim, a petição de um mandado de segurança tem que ter 3 páginas. Primeira página você está entrando com a qualificação do impetrante, né? Do paciente. Primeira página. Na segunda página você fala qual é o direito que está sendo violado, quem está violando. E se for necessário, na última página você faz o pedido de uma ação por parte do judiciário e assina. Talvez caiba em 2 páginas. Tá? Ele dizia isso. Ele dizia que para ser líquido e certo você não precisaria falar muito. 2 páginas, 3 no máximo seria o suficiente. Muito bem, louvável o que ele fala. E correto, tá? Tem lógica. Mas, se a coisa for importante mesmo, nesse mandado de segurança, geralmente a gente gasta umas 20, 30, 40, 50 páginas, às vezes, para um mandado de segurança, viu, pessoal? Para tentar convencer mesmo, colocar muita jurisprudência, muita doutrina. Mas eu ainda entendo que o meu professor tem uma certa razão, né? Afinal de contas, se ele é líquido e certo, é aquele que o juiz bate o olho. Ah, mas claro, isso aí, com certeza, né? Tem direito, acabou. Mas tudo bem, deixa pra lá. Então, direito líquido e certo são todos esses relevantes, importantes, principalmente os que estão na Constituição, não sendo liberdade e informação, que aí não tem jeito, tá? Aí seria um alvo do mandado de segurança individual. Tá legal? Muito bem. O restante do Instituto, ou do inciso, diz assim, e aqui é importante, eu só posso usar o mandado de segurança, pessoal, quando a pessoa que está atacando o meu direito líquido e certo, ou, como o próprio Instituto fala, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, opa, de novo, igual ao habeas corpus, percebeu? Então esse, entre aspas, esse ataque ao direito líquido e certo tem que ser por ilegalidade ou por abuso de poder, tá? Mas somente quando for uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de uma atribuição do poder público. Veja, se o teu vizinho estiver ouvindo música muito alto, você pode até chamar a polícia, mas você não pode entrar com habeas corpus para ele, porque ele não é autoridade, entendeu? Não está no exercício de um poder público. Tudo bem? O que seria? Bom, quando eu falo autoridade fica fácil, né? Você pode falar aqui, por exemplo, o que é muito comum usar o mandado de segurança, o secretário de saúde. Digamos que a pessoa precisa de um remédio, é um exemplo básico,
E o médico falou, você precisa tomar esse remédio, senão você pode morrer, é necessário. E o remédio é extremamente caro. Extremamente caro, você não tem condições econômicas de comprar. Ora, que direito está envolvido aí? Direito à vida. É direito líquido e certo? Ora, meu, se a vida não for direito líquido e certo, o que seria? Então você pode aí exigir que a administração, o Estado, lhe dê o remédio, porque você não tem condições de comprar. Percebeu? Então, se por um acaso a autoridade pública, aqui no caso, o secretário de saúde do município ou do estado, se nega a te dar o remédio, você pode entrar com mandado de segurança, tá? O outro ponto, pessoal, ele fala em agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui já é um pouco diferente. Quando eu falo agente, estou falando pessoa. Pessoa. É um agente de uma pessoa jurídica. Sim, uma pessoa jurídica deve ser uma firma, uma empresa, certo? Que está no exercício de atribuições do poder público. Ora, tem uma série de situações, de necessidades da população, da sociedade, que são de atribuição do poder público. Mas que o poder público não exerce sozinho. Por exemplo, a saúde. É só o poder público que dá a saúde? Não, né? Você tem o SUS, que é efetivamente o Estado, né, fornecendo aí o serviço de saúde pública. Mas você também tem uma série de empresas que fornecem saúde pública, saúde, né? Vamos dizer que você não seja pública, né? Porque não é para todos. Você tem hospitais particulares, você tem a Unimed, você tem aí Santa Casa Saúde. Todos esses institutos, essas pessoas jurídicas, estão exercendo uma atribuição que é do poder público. A saúde é obrigação do Estado. Escola. Você tem escola pública? Claro que tem. Mas você tem escola particular? Vixe, um monte. Então, a educação é uma atribuição do poder público. E que é também disponibilizado por pessoas jurídicas, de forma privada. Claro que cobram para isso, tá? Não que no poder público você não pague. Você paga, não pensa você que é de graça. A escola é de graça, a saúde é de graça, é nada. Rapaz, você paga. Em cada coisa que você compra, cada coisa que você faz na sua vida, pode ter certeza, tá indo um pouquinho pro Estado, viu? Bom, mas de qualquer forma, você não paga diretamente pelo serviço, tá? Muito bem. Então, neste caso, de quem nós estamos falando? Do diretor do hospital, do diretor da faculdade ou da escola, entendeu? Privada, particular. Tá? Ele é um agente de pessoa jurídica no exercício de uma atribuição pública. Se por um acaso ele está lhe privando de um direito líquido e certo, por ilegalidade, por abuso de poder, perfeito, mandado de segurança contra ele. Tá entendido? Ele não é uma autoridade no sentido aí litúrgico da palavra, né? No sentido daquela autoridade com poder institucional, né? Pelo menos não público. Mas sim, ele pode aqui ser alvo, não é? De impetração de um mandado de segurança. Bacana? Legal? Legal, né? Ó, bacana, muito importante. Outro, mais um mandado de segurança, mas agora o mandado de segurança coletivo. Muito bem. O mandado de segurança coletivo tem as mesmas características do mandado de segurança comum que nós já vimos individual. A diferença é que o individual, que eu acabei de falar, você entra em seu favor. Você pode entrar, por exemplo, em favor do seu filho ou do seu pai, se ele estiver enfermo, alguma coisa assim. Mas, regra geral, você não pode entrar com mandado de segurança para o direito de outra pessoa, de outras pessoas, que não sejam alguém que você tenha poder de tutela sobre ele, né? Então eu posso entrar com mandado de segurança a favor do meu filho. Meu filho é pequeno. Tudo bem? Bom, o mandado de segurança coletivo tem as mesmas características. Proteger direito líquido e certo, quando não for amparado por habeas corpus ou habeas data. Quando por ilegalidade ou abuso de poder, a autoridade pública ou agente, entendeu? Tem as mesmas características, só que um plus, um a mais. Quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Eu fico fazendo essas caretas e depois o YouTube bota essas caretas como primeira imagem do nosso vídeo. E eu fico com cara de idiota, mas não tem jeito que eu não consigo controlar isso. Mas vamos lá. Quem é que pode impetrar? É assim que a gente usa o termo, viu? Impetrar o mandado de segurança coletivo. Ora, preste atenção. Vamos entender o motivo de que tem pessoas específicas.
O mandato de segurança coletivo é coletivo, por quê? Porque eu não estou entrando com mandato de segurança para defender o direito de uma pessoa, mas sim de uma coletividade, um grupo de pessoas, a população toda. Tudo bem? Por isso você, sozinho, você não pode impetrar mandato de segurança coletivo, porque você não representa uma coletividade, um grupo de pessoas. Entendeu a ideia? Bacana, né? Tá certo. Primeira entidade que pode impetrar mandato de segurança coletivo: partido político. O partido político, você sabe, em tese, ele representa, né, um grupo de pessoas. Que grupo? Ora, para você criar um partido político, conseguir autorização para ele existir, você precisa de 400 e tantas mil assinaturas de eleitores. É muita assinatura. Mas, teoricamente, se esses eleitores estão assinando para você criar esse partido, é porque você vai representá-los, concorda? É porque eles compactuam, né, do entendimento, da visão que o seu partido vai defender. Vocês estão me entendendo? Por isso, em tese, a gente imagina que representa um grupo, pelo menos. Os partidos políticos, na verdade, deveriam representar toda a população, né? Mas, vamos lá, entendeu por quê? Mas não é qualquer partido político. Atenção. Tem que ser um partido político que tenha representação no Congresso Nacional. Como assim? Pessoal, ele tem que ter membros do partido dentro do Congresso Nacional. Só que aí você tem que ficar atento para um pequeno detalhe. O Congresso Nacional ele é formado por duas casas. Duas câmaras. A Câmara dos Deputados Federais e a Câmara do Senado. Lembra? Tem aquele, né, aquele pirex para baixo e o outro para cima. Então, ali, Senado e Câmara dos Deputados. Então, muito bem. Para que o partido político possa impetrar mandato de segurança, ele tem que ter um deputado federal ali eleito. Ou, veja bem agora, não é ou um senador. Um dos dois ele tem que ter. Se ele tiver os dois, ótimo, maravilha. Mas se ele tiver um deputado, pode entrar com mandato de segurança coletivo. Se ele tiver um senador, pode entrar com mandato de segurança coletivo. Não, mas ele não tem nem deputado nem senador. Ah, mas o presidente é do partido dele, os governadores todos, os prefeitos todos, os vereadores, tudo do partido. Não, aí não dá, fião. Porque a regra é clara. Com representação no Congresso Nacional. Cuidado. No Congresso, em qualquer uma das câmaras. Tá legal? Tanto no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, mas tem que ter um deles. Beleza? Tá bom? Boa. Outra entidade. Organização sindical. Os sindicatos. Ou entidade de classe. O que é entidade de classe? Olha, a grosso modo seria como se fosse um sindicato de uma parcela específica de trabalhadores. O sindicato, ele representa empregados. Empregados. Mas existem certas categorias de trabalhadores que não são tecnicamente empregados. Concorda? Médicos, dentistas, advogados, tá? Nós não temos sindicato. Nós temos entidade de classe. A OAB, por exemplo, sindicato de classe dos advogados. O CRM, dos médicos. Percebeu? Mas não são só esses. Por exemplo, você tem lá o Corém, que é dos enfermeiros. Tem uma série de entidades de classe. Alguns podem até ser empregados, eu concordo, mas algumas classes de trabalhadores não têm sindicato, e sim entidade de classe. Por isso que é meio parecido, né? Então, sindicatos, entidade de classe, ou, agora o detalhe, associação. Opa, que associação? É aquela que nós vimos lá atrás, acho que na nossa primeira aula sobre, primeira não, né? Porque a primeira eu falei de gerações de direitos e tal, mas acho que a segunda aula em que eu comecei efetivamente a falar do artigo 5º, né, dos incisos, nós falamos a associação. Lembra que eu falei de 5 incisos? É aquela associação, tá? Aquela, assim, vou só lembrar, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Lembrou? É essa aí, que é plena. Então a associação ela pode entrar com mandato de segurança coletivo? Sim, só que preste bem atenção no que eu vou falar agora. Ou associação, ele fala assim, legalmente constituída. Opa, aqui temos um plus, né? Você lembra que eu comentei que a associação é plena? Lembra a palavrinha plena? O que eu falei? Falei que ela não precisaria estar formalizada.
regulada, registrada em nenhum órgão público, e mesmo assim ela existiria, tá? Existiria, mesmo sem nenhuma regulamentação, sem registro em lugar nenhum, sem papelada, vamos dizer assim, né? Só que aqui, para que essa associação entre com mandado de segurança coletivo, ela tem que ter. Porque está escrito associação legalmente constituída. Então ela vai ter que ser constituída de alguma forma. Tem que ter documentação, registro em algum lugar, tá ok? E deve estar em funcionamento há pelo menos um ano. Um ano. Veja bem, ele fala pelo menos um ano, não é mais de um ano, é um ano. Tendo um ano de existência legal, registro, bonitinho, ela pode impetrar mandado de segurança coletivo. Se tiver menos de um ano, não pode. Por quê? Porque a preocupação aqui é que efetivamente a associação esteja realmente representando a coletividade, um grupo de pessoas. Porque senão, queridos, eu posso criar uma associação, lembra que a criação é muito... O sindicato tem uma certa dificuldade para criar, a entidade de classe também, mas essa associação, eu junto os meus amigos lá e vamos criar a associação, entendeu? E não vai ter nenhum empecilho que me atrapalhe. Então o receio da Constituição é você criar uma associação para no outro dia entrar com mandado de segurança coletivo. Percebeu? Só isso. Ah, só um momento, please. Momento PAPS, tá? Deixa eu atender aqui o que está acontecendo e eu já volto, tá? Só um minutinho. Ok, voltamos, pessoal. Desculpem, tá? A paradinha, tá? Um momento muito importante, uma situação assim muito séria, muito sui generis. Acabou a bateria do celular dele no momento de um desenho assim muito importante, o desenho do Bocão. E o desenho do Bocão acabou no ponto, eu tive não só que pôr para carregar, mas arrumar outro celular para ele poder procurar o desenho do Bocão. Então tá bom, enchi aquele Bocão de pancada, né? Mas deixa para lá. Muito bem, passado o momento PAPS, másculo, né? Vamos voltar para nossa aula, pessoal. Eu estava então falando para vocês da associação, lembra? Uma das entidades então que podem acessar. Eu falei para vocês que precisa estar legalmente constituída, registrada e em funcionamento há pelo menos um ano. Para quê? De novo, para que as pessoas não criem associações apenas para entrar no dia seguinte com mandado de segurança coletivo. Neste caso, você está utilizando uma regra aí para burlar o sistema, né? Porque a ideia de que essas entidades possam impetrar mandado de segurança coletivo é justamente porque elas defendem, elas representam grupos de pessoas. Entendeu a ideia? E ainda assim tem mais um detalhezinho que o Instituto lá no inciso exige. Em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Veja bem, pessoal. Aqui é necessário haver uma ligação, uma relação entre a existência da associação e o motivo de impetrar o mandado de segurança coletivo. Por exemplo, temos a Associação das Donas de Casa de Araçatuba. Elas já existe há mais de um ano, muitas mulheres compõem essa associação e elas vão impetrar um mandado de segurança coletivo contra o aumento do pedágio na rodovia Rondônia. Eu pergunto, tem conexão, tem relação, é de interesse dos membros ou dos associados dessa Associação das Donas de Casa? Não. Então, em tese, esse mandado de segurança coletivo não vai ser aceito, percebeu? Porque não há, tá, essa relação. Tudo bem? Isso tem nome, chama-se pertinência temática. Bonito, né? Bonito. Pertinência temática. O juiz vai falar, olha, eu indefiro o mandado de segurança por falta de pertinência temática. Quer dizer, o pedido não tem relação com a existência da associação. Agora, se fosse a Associação dos Caminhoneiros da Alta Noroeste, entrando, questionando o aumento, que seria talvez abusivo, ilegal, do pedágio, aí sim, pertinente, né? Tem pertinência temática. Caminhoneiros, pedágio, maravilha. Entendeu a ideia, pessoal? Bem bacana o mandato de segurança coletivo, tá? Show de bola. Boa. Próximo inciso que nós vamos ver, pessoal, é o mandado de segurança. Não, é o mandado de injunção. Mandado de injunção. Mas estranho esse? Pois é, estranho.
estranho. Sabe por quê? Você já viu ou ouviu falar em habeas corpus? Toda hora fala, ó, o fulano entrou com habeas corpus, toda hora a gente ouve falar. Mandado de segurança também muita gente entra para pedir um remédio, não é verdade? Então tá. Agora, mandado de injunção você nunca ouviu falar. Muito raro você ouvir falar de mandado de injunção. Por isso, pessoal, cuidado com ele quando você for fazer a prova da OAB ou alguma prova aí que você tenha que fazer de concurso, porque eles são muito suscitados, justamente pelo desconhecimento que a maioria tem desse remédio constitucional, tá? Que é extremamente importante também, bem legal. Vamos ler e eu vou explicar o que é. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Muito bem. É um inciso razoável, mas vocês vão ver que ele não é difícil. Veja bem, para que nós vamos usar o mandado de injunção? Você lembra quando nós falamos da eficácia das normas constitucionais? Aquela classificação, a clássica, né? Classificação de José Afonso da Silva, que as normas constitucionais podem ter eficácia plena, limitada e contida. Estão lembrados? Muito bem. É disso aqui que nós estamos falando. Quando uma norma constitucional, mais especificamente um direito constitucional, ou que traz uma liberdade constitucional, se ela exige uma norma para que ela possa ser aplicada. Então você lembra quando nós vimos direitos que falava assim, na forma da lei, conforme lei, de acordo com a lei. Lembra disso? Ele te dá um direito e ao mesmo tempo ele coloca na forma da lei. Quer dizer, vai ter que ser feita uma lei para que você possa usar aquele direito constitucional. Estão lembrados disso? Muito bem. E se por um acaso o Congresso Nacional não fez a lei, hein? O que é muito comum, né, pessoal? Muito comum. Tem um monte de direitos na Constituição que exigem lei que o Congresso não fez. Por quê? Porque não quis, não fez. Ora, aí alguns perguntam, mas o que adiantou colocar na Constituição a lei das leis, a lei maior, a Carta Magna, a norma suprema? Por que colocou lá se agora Congresso Nacional, que detém, lembre-se, poder derivado, nem é originário, derivado, impede que você use o direito? Por quê? Porque não fez a lei. Veja, está na Constituição? Tá. É um direito, é uma liberdade constitucional? É. Como é que eu faço para usar isso? Que eu quero usar, está na Constituição, mas não fizeram a lei. Eu impetro o mandado de injunção. Yes! Aí eu entro com o mandado de injunção no Poder Judiciário, explico lá qual é o direito, a liberdade constitucional que eu preciso, direito que eu necessito, e que por falta da lei, isto é, por omissão do Congresso Nacional, eu não estou podendo utilizar. O juiz vai se, entre aspas, colocar no lugar ali do Congresso e conceder a você o direito de utilizar aquela norma constitucional. Tudo bem? Bacana? Mas quando ele fala ali, ele diz direitos e liberdades constitucionais. Mas ele vai além, aí ele coloca algumas situações específicas. E das prerrogativas, que são também direitos, possibilidades, né? Inerentes à nacionalidade. Lembra de nacionalidade? Já falamos disso, né? Brasileiro nato, naturalizado, né? Nacionalidade, soberania. Soberania, nós falamos no começo da análise, né, da Constituição. A soberania está lá no artigo 1º, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E também prerrogativas inerentes à cidadania. E a cidadania também é um fundamento da República Federativa do Brasil, está no artigo 1º. Lembra? Nos seus incisos. É um direito? Está na Constituição. E outra, soberania e cidadania é um fundamento da República Federativa do Brasil, que é mais importante que isso. Percebeu? Se de repente existe alguma regra, algum direito, alguma liberdade envolvendo soberania, envolvendo cidadania. Por isso que eu falei que cidadania, lembra quando eu expliquei sobre cidadania? Cidadania, a princípio,
Seria simplesmente o direito político do cidadão brasileiro, percebe? Só que eu comentei para vocês que hoje a ideia de cidadania é muito mais ampla. É ter direitos, quais todos, e exercer aí a eficácia deles, ou exigir que haja eficácia desses direitos. Cidadania. Por isso eu posso impetrar o mandado de injunção. É muito comum, quando você é questionado em mandado de injunção, eles usarem os seguintes termos, presta atenção. Eles costumam colocar assim: falta de norma regulamentadora. Queridos, essa norma regulamentadora que ele fala, norma, você sabe que norma é gênero, né? É genérico. Dentro de norma tem um monte de coisa. Praticamente tudo. Todo tipo de regra. Então nós temos lei, a própria Constituição é uma norma. Norma maior, mas é. Temos lei, temos medida provisória, temos aí decreto, temos regulamentos, temos portarias, temos, entendeu? Ordem de ser, tudo é norma. Quando ele fala a falta de norma regulamentadora, pode ser lei, mas pode ser decreto, pode ser uma resolução, pode ser qualquer tipo de norma, entendeu? Que te impede de utilizar um direito constitucional, uma liberdade constitucional, ou direitos e liberdades referentes à nacionalidade, soberania, cidadania. Bem bacana, né? Então, quando cair numa questão, quando vocês forem analisar, lembre-se, mandado de injunção, falta de norma regulamentadora. E geralmente ele usa as 3 últimas palavras: nacionalidade, soberania e cidadania, tá? São esses os termos muito usados quando alguém fala ou questiona o que seria o mandado de injunção. Bacana? Fácil, né? Muito bem. O próximo que nós vamos ver, pessoal, próximo, é o habeas data. Eu já adiantei um pouco para você, não foi? Adiantei, eu sei. O habeas data, pessoal, o nome já diz, habeas é liberdade. Data, em latim, é informação. Informação. Conceder-se a habeas data, quer dizer, você vai poder impetrar o habeas data quando você quiser uma informação? Mas não é só. Olha o que diz a primeira alínea, né? A linha A. Inciso é quando vem os direitos romanos, tá? Então os incisos, direitos romanos, aqueles números romanos. Quando você vem com letras, A, B, C, D, é a linha, tá bom? Muito bem. O a linha A, fala assim: usa-se o habeas data para assegurar o conhecimento de informações. Aí, ó, pronto, informação, tá aí. Só que não é qualquer informação, querido, tá? Relativas à pessoa do impetrante. Opa! Lembra que os remédios são usados para garantir direitos, principalmente do artigo 5º, não só, mas principalmente. Os outros direitos fundamentais também. E nós falamos de informação? Falamos. Você lembra desse inciso, né? A todos é assegurado o direito de informação. Né? Lembra disso? Muito bem. Que deve ser dado no tempo, né? Sob pena de responsabilidade. Estão lembrados disso? De responsabilização aí do agente. Só que ele coloca algumas situações. Que tipo de informação? Informação particular, coletiva ou geral. Estão lembrados disso? Muito bem. Cuidado, o habeas data não é para qualquer informação. É só para você conseguir informações relativas à pessoa do impetrante. A sua pessoa. Não dá para você conseguir uma informação pura, habeas data, de um grupo de pessoas, que está uma informação que seja nacional, entendeu? O habeas data não serve para isso. Mas e se eu quiser, o que eu posso fazer? Chuta. Pensa comigo. Quero uma informação dos órgãos públicos que é relativa a um grupo de pessoas, ou talvez toda a população. Que remédio que eu vou usar? E não estão me entregando, não estão me dando. É direito? É. Chutou o quê? Isso. Mandado de segurança. Você pode impetrar um mandado de segurança. Tá legal? Ou mandado de segurança coletivo, dependendo da situação. De qualquer forma, pessoal. Então, só vale o habeas data para informações pessoais. Beleza? Então, por exemplo, seu prontuário médico, o hospital não quer entregar. Um documento que fale todas as suas notas, o histórico escolar lá do colégio, mas eles não estão querendo te entregar, sei lá. Habeas data. Tudo bem? Beleza? Constantes, informações relativas da pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Por isso que eu falei escola, hospital, entendeu? Se de repente
a sua ex, o seu ex, tem alguma informação sua? Você quer as suas cartas que você mandou, alguma coisa? Sei lá, uma foto sua que ele tirou, está com ele. Mas você não vai usar. É informação sua? Até é, mas não é o correto. O habeas data não é para isso, porque afinal de contas, não é um banco de dados ou de registros governamental. Ele não é governamental. Também não tem caráter público. Entende o que eu quero dizer? Não é uma coisa. Então, de novo, entra na mesma situação do mandato de segurança, lembra? Quando envolve ou a administração pública, a autoridade pública, entendeu? O Estado, ou até mesmo pessoas jurídicas, mas que estão na atribuição do poder público. Lembra? Por isso que ele fala de caráter público. Então você não vai usar habeas corpus contra pessoa privada, pessoa física, particular, não. Tudo bem? Legal? Mas não é só para informação, não. Ó, vai além. Para a retificação de dados. É para arrumar dados seus. Quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, arrumar uma informação a seu respeito. Vamos dizer que num determinado órgão público, o seu nome está escrito errado, ou seu endereço está errado, o nome do seu pai está errado. Aí eu entro com habeas data. Olha, você pode, mas vamos ser honestos. Se é um órgão público, geralmente administrativo, o que você faz, querido? Você vai no balcão e fala, olha, está errado meus dados aí. Aí eles, administrativamente, eles corrigem, né? O cara vai lá e arruma, porque tem interesse também em arrumar. Pode ser judicial também, sem precisar do habeas data. Eu, por exemplo, entrei com uma ação para retificar os dados de uma cliente minha. O pai dela, não, o avô dela tinha vindo do Japão para cá. Do Japão, eles vieram morar no Brasil. E o nome dele, em japonês, o primeiro nome era super complicado. Nossa, sabe aqueles nomes que não tem vogal, só tem consoante? É, russo, né, parece. O nome era bem complicado. O cartório aqui no Brasil, na hora de fazer a documentação para ele, o nome era tão complicado que o cartorário não quis ter muito trabalho. Não entendia o que ele falava, qual era o nome, o que ele fez, o cartorário? Pôs Antônio Shikigawa lá, sei lá o nome do cara. O sobrenome ele pôs, mas o primeiro pôs Antônio, porque o outro nome do cara era meio chato. Era difícil de escrever, não sabia, pôs Antônio. E aí pegou o documento, toca o pau, vamos viver a vida, né? Teve filhos, teve netos, e essa neta queria voltar para o Japão para trabalhar. Mas você sabe que precisaria comprovar que os seus ancestrais, né, que ela era descendente aí de japoneses. Só que o documento do avô, eles tinham um documento verdadeiro, o documento japonês do avô, tinha um nome, Shin Shun Shun Shun. Mas em português botaram Antônio. Então, para todos os efeitos, para o Japão, o que acontecia? Ele não era o Shin Shun Shun, ele era o Antônio. Então nós tivemos que entrar com uma ação na justiça pedindo para o juiz mostrar para ele que houve uma alteração, que o cartorário preferiu fazer desse jeito. E o juiz então deu uma ordem lá, mandando o cartório retificar e colocar o nome original no avô dela. Pronto, resolvido, provou que era japonês, veio do Japão mesmo, ela conseguiu embarcar e viajar. Processo judicial. Sigiloso, sei lá, vamos pegar uma situação aqui. Vamos dizer que a pessoa fez uma operação de sexo. Ela retirou o sexo, alterou aí o sexo anatômico, entendeu? Tinha lá, né, o bagulho lá, o trem de 2 antenas, e cortou, e tirou, e implantou um sexo feminino. É possível fazer isso, velho? Olha só como tá moderno o bagulho. Tirou, né, o membro masculino, o pênis, e colocou lá um membro feminino. Vocês já vão ter aula ainda de penal, crimes sexuais. Vocês vão ouvir todas essas palavras e algumas piores, tá bom? Mas houve então essa cirurgia para mudança de sexo. O nome correto seria esse. Só que às vezes, para chegar nesse ponto, você sabe, a pessoa passa por inúmeros procedimentos psicológicos, inclusive. Passa a se vestir como mulher, ou como homem, sei lá. Passa a ter um comportamento dessa forma, toma hormônios para isso, tal. E às vezes, numa cidade menor, numa cidade pequena, as pessoas já acham que aquela pessoa é uma mulher. Ninguém sabe que na verdade é um homem. Pessoal, tem umas mulheres por aí, quer dizer, uns homens que se veste de mulher e fica mais bonito que mulher. Coisa de louca, hein? Perigoso disso aí. Mas tudo bem. E ela, muitas vezes, ou ele, sei lá, é conhecida como mulher. Ela vai fazer a cirurgia, mas ela não quer que ninguém fique sabendo. Então ela pede para alterar os documentos, porque no documento dela
Tá José. Entendeu? Tá José. E ela quer agora se chamar Josi. Todo mundo chama ela de Josi, ela é Josi. Ninguém sabe que é José. E ela então pode pedir para que seja feita essa retificação de dados, mas de forma sigilosa, para que a comunidade não fique sabendo da situação. Só um exemplo, tá, pessoal? Não vejo necessidade nenhuma de sigilo, mas se a pessoa quiser é possível. Agora, todas essas situações que eu citei, se de repente o órgão público não quiser fazer, ou de forma sigilosa, ou judicial, ou administrativa, aí paciência, dá-lhe habeas data, tá? Aí usa o habeas data. Tudo bem? É interessante colocar umas situações práticas, né? Para que fique mais agradável, mais figurativa a matéria. Boa! Vamos ao último remédio constitucional. É o último, mas é o mais interessante. É o mais interessante. Pessoal, nós vamos aqui falar agora da famosa ação popular. Ação popular. Pessoal, a ação popular é um remédio constitucional para qualquer um do povo, mas é ao mesmo tempo uma ferramenta de fiscalização e de atuação junto aos poderes públicos. Sim, acompanha comigo esse inciso. Qualquer cidadão, ó, já começou assim, hein? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Olha que inciso rico, robusto, cheio de detalhes, por isso tão interessante. Uma ferramenta maravilhosa, sui generis, para o cidadão. Em primeiro lugar, ele começa assim, qualquer cidadão, cuidado agora. Aqui é uma daquelas excepcionalidades. Geralmente, como é que ele vê? Qualquer um, qualquer pessoa, todos. Aqui não, filho. Aqui ele olha, afunilou completamente. Qualquer cidadão, então tem que ser cidadão. Então não é estrangeiro, pode? Não, porque estrangeiro não é cidadão. Ah, então é todo brasileiro. Não, porque nem todo brasileiro é cidadão. Aqui é cidadão no sentido político da coisa. Criança, o meu filho é cidadão? É brasileiro. Ele é brasileiro, mas ele é cidadão nesse sentido? Não. Por quê? Porque ele não vota. Ele não tem direitos políticos. Ele não vota, ele não pode ser candidato. Entendeu? Então quando ele fala cidadão, não é qualquer um. Não é só porque é brasileiro, não. Se o sujeito, por um acaso, teve os seus direitos políticos suspensos, ele não vai poder impetrar a ação popular. Sacou? Boa. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Por que é popular? Porque é uma ação do povo. Porque qualquer um do povo, sendo cidadão, pode impetrar. Beleza? E qual é a intenção desse remédio? O que ele busca? Pessoal, ele busca anular um ato da administração pública, um ato do Estado que esteja lesando ou que lese o. E aí ele coloca uma série de itens. Vamos começar. Primeiro, um ato da administração do Estado que lese o patrimônio público. Por exemplo, preste atenção no que eu te vou contar. Nós estamos aí, vamos pegar um exemplo prático, é só exemplo, tá? Estamos numa pandemia, não estamos? Estamos. E a administração pública, o Estado, está adquirindo aquelas máquinas para respiração entubada, né? Para pôr nos hospitais, para quem fica num estado muito grave. Então, compra aqueles respiradores para colocar. Aqueles respiradores são muito caros, pessoal. Nós estamos falando de coisas aí que custam em torno aí, sei lá. Vamos lá. Minas Gerais. Minas Gerais, se não me engano, pagou acho que 50 e poucos mil, vamos lá, 58 mil, se não me engano, num respirador. Entendeu? Num respirador para entubar as pessoas no hospital. Então, eu lembro que eu li, a Minas Gerais comprou um respirador aí, pagou vários respiradores, e pagou 58 mil em cada um. Beleza. Tá. Aí, o governo de São Paulo e o governo do Rio de Janeiro, vou falar só desses dois, que é o que eu me lembro agora, pode ter mais, também foi comprar, porque precisava, né? Tem poucos. Não se usa isso muito agora, está usando. Pois é, o detalhe é que eles pagaram quanto? Bom, São Paulo, se não me engano, pagou 100 mil. 100 mil, ou 120 mil, parece. O Rio de Janeiro, por favor, se alguém quiser pesquise e veja, salvo engano, né? Era quase 200 mil. Em torno disso. Cada respirador. Ô meu querido, como é que Minas Gerais paga 58 no respirador?
e São Paulo, Rio, que talvez fossem comprar até um número muito maior de respiradores, logo poderiam negociar um desconto bacana, né? Negócio é negócio. Como é que eles pagam o dobro? Quase o triplo. Pode estar havendo aí uma lesão ao patrimônio público? Pode. Porque patrimônio público, pessoal, preste bem atenção, o termo é muito amplo. O que é patrimônio público? Tudo que pertence ao Estado. Os bens públicos. O carro da polícia é patrimônio público. A ambulância da prefeitura é patrimônio público. Entendeu? O carro que o prefeito anda é patrimônio público. A mesa da repartição é patrimônio público. O computador da repartição é patrimônio público. O prédio, se é do Estado, se é da União, é um patrimônio público. E também o dinheiro que está nos bancos que pertence ao Estado é patrimônio público. Então, se está havendo uma venda ou uma compra superfaturada aí, o que você faz? Você entra com ação popular, mostra para o juiz, ó, seu juiz, dá uma olhada aqui, ó, tá vendo? Esse respirador está sendo comprado dessa marca assim, 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 a 58 mil por Minas Gerais. Está aqui, é pública essa informação notória e tal. E tal Estado está pagando 120 mil no mesmo, tá aqui, ó, porque tem que, né? Olha aí. Pronto. O juiz pega aquela ação popular e fala, rapaz, tá lesando mesmo, hein, o patrimônio público. Ele pode mandar parar a compra do equipamento. Ou se foi adquirida, pode mandar reverter o negócio. Ou pode processar o administrador por ter feito esse negócio. Se não tiver como reverter, e cobrar dele. Tá? Olha que bacana, hein? Nossa! E tá na moda esse troço, hein? Muito bem. Só que ele fala também de entidade de que o Estado participe. O que é isso? Pessoal, existem várias entidades que recebem recursos públicos. Entendeu? Recursos públicos. Então, um asilo de velhinhos, uma casa para crianças abandonadas, elas podem ser mantidas até por particulares também, mas geralmente o Estado participa. Quando eu falo Estado, a Prefeitura, o Estado de São Paulo, a União, podem dar dinheiro. Neste caso, também caberia ação popular se, por exemplo, o recurso utilizado por essas entidades que provém do Estado esteja sendo mal utilizado. Percebeu? Aí está lesando também. Tá bom? Bacana. Muito bem. Outro é se o ato lesar a moralidade administrativa. Moralidade moral ou moralidade é inclusive um dos princípios da administração pública. E envolve crimes, tá, pessoal? Qualquer ato criminoso por parte de um gestor, de um administrador público, de um funcionário público, fere a moralidade administrativa. É claro, além de ser crime, fere a moralidade. Mas aqui envolve todos os atos. Por exemplo, um aumento descabido. Vamos imaginar uma cidadezinha pequenininha, entendeu? Borá, perto de Penápolis, né? Borá é pequenininho, é o menor estado aí, menor cidade, menor município de São Paulo. E digamos que de repente o prefeito vai ter um aumento aí, vai ganhar 40 mil reais por mês. Rapaz, a cidade não comporta. Você poderia entrar com ação popular para impedir isso aí, com base de infração, de lesar a moralidade administrativa. É imoral um valor desse para um prefeito de uma cidadezinha como Borá. Entendeu a ideia? Só um exemplo, tá? Ou qualquer outro ato da administração que fira a moralidade administrativa. Tá certo? Moralidade, nós estamos no campo ético, talvez filosófico, tá? Então não posso me aprofundar demais porque isso é muito relativo. Mas você vê muita coisa entre moralidade, um tema muito amplo. Meio ambiente. Se de repente o Estado, a administração, a prefeitura vai fazer uma obra que vai lesar o meio ambiente, percebeu? Então, vamos dizer que nós temos lá uma bica de água natural nascente, saindo da terra, brotando da rocha. Pessoas vão lá pegar aquela água natural, é uma nascente de água, talvez até vir um rio depois. Ou temos ali uma área verde com uma mata nativa de araçás, típica da nossa região, é a única que tem na região. E a prefeitura vai derrubar tudo, que vai construir um negócio ali, passar uma avenida, sei lá. Pode estar lesando o meio ambiente. Você pode entrar com ação, entendeu? Ação popular. Patrimônio histórico e cultural, também. Eu vou dar um exemplo prático. Em Penápolis, eu dava aula lá no cursinho, e em Penápolis tem muitas ruas ainda com paralelepípedo. Pessoal, Penápolis é muito antiga. Araçatuba pertenceu a Penápolis, pra você ter uma noção. Penápolis era a sede, e Araçatuba era um bairro de Penápolis, só pra você ter uma noção. Muito antigo Penápolis. E ele tem lá ruas que são de paralelepípedo. Na época, e aí quem é de lá pode até, né, comentar, a intenção era asfaltar tudo quanto era rua lá, inclusive as de paralelepípedo.
Aí um vereador, se eu não me engano, entrou com uma ação questionando, falando, não pode, a rua de paralelepípedo, ela é histórica aqui na cidade e tal. Maravilha, então tá bom, muito bem. E o juiz, o Poder Judiciário, aceitou essa explicação e falou, não é para asfaltar as ruas com paralelepípedo. E ficou lá as ruas com paralelepípedo, tá bom? Porque é uma questão histórica, cultural da cidade, tá bom? Bacana, você viu aí quais as situações em que eu vou usar aí a ação popular. Bacana, legal? Muito bem, deixa eu só abrir aqui que ficou um pouco escuro a imagem, né? Abrir um pouquinho a janela aqui para facilitar um pouquinho a nossa visão, tá? De repente ficou tudo escuro lá fora. Vamos ver que vai chover. Diz que vai esfriar o fim de semana, né? Vamos ver. Muito bem, vamos lá. Pessoal, percebeu quanta coisa você faz com isso? Por isso que eu falei para vocês lá no começo que isso aqui é uma arma da população, do cidadão, virada para o administrador público, para o Estado, impedindo que ele ultrapasse aí as suas funções, né? Que ele seja abusivo, arbitrário, tá bom? Muito bem. Só que essa ação, pessoal, tem um detalhe muito importante no final, ficando o autor isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Queridos, vocês já sabem disso, estou chovendo no molhado, mas vamos lá. Toda vez que eu entro com uma ação na justiça, eu posso ganhar ou perder, óbvio. E quem perde, em regra, paga as custas processuais, isto é, quem perde tem que pagar o quanto custou o processo, os valores que foram gastos no processo, entendeu? E o ônus da sucumbência, o que seria o ônus da sucumbência? Ônus é obrigação, sucumbência é quem sucumbiu, é quem perdeu. Então eu teria que pagar, por exemplo, o advogado da outra parte. Sacou? Eu perdi, então eu pago o advogado da outra parte e pago as custas do processo. E as custas do processo são com base no valor da coisa. Ora, você imagina a compra, por exemplo, daqueles respiradores lá, a 100, 120 mil cada um. Quantos respiradores foram comprados? 20, 30, 50, 100 respiradores? Olha o valor! Se eu perder a ação, eu vou ter que pagar custas em cima de quanto? De 1 milhão, 3 milhões, 10 milhões? Tô lascado, né? Eu não vou nem entrar com um negócio desse. Se eu perco, eu tô lascado. Por isso, estaria aí tornando inviável, ou colocando temor em qualquer pessoa que quer entrar com uma ação popular. Por isso mesmo, o autor fica isento de pagar custas judiciais e ônus da sucumbência, tá? Tá bom, é a regra, tá certo, para não inviabilizar aí a possibilidade de usar uma ferramenta dessas, né? O remédio constitucional. Agora tem uma exceção. Salvo comprovada má-fé. Se durante a ação o judiciário perceber que a pessoa que impetrou a ação popular entrou com má-fé, isto é, aquele motivo alegado não correspondia com a verdade, entendeu? Não havia nenhuma lesão ali, tá? Exemplo, lembra aquela bica d'água que estava nascendo da rocha, que a prefeitura queria tampar tudo, fazer uma estrada? Então, não era bica de água potável nem nada, aquilo era um esgoto que tinha arrebentado, estava minando água, uma água verde, com detrito, aquela coisa. Então a prefeitura ia arrumar tudo, acertar ali o esgoto e tal, mas há muito tempo aquele esgoto estava minando ali, entendeu? Não era água potável, natural, uma nascente, não era nada disso. Nada disso. A intenção da prefeitura era realmente trabalhar na urbanização daquela região. Então, neste caso, mas por que o cara entrou com essa ação? Geralmente por uma questão política, né? Muitas vezes se entra com uma ação para atacar iniciativas do Estado, do administrador público, por questões políticas, para prejudicá-lo, para impedir que ele faça alguma coisa, entendeu? Para criar uma ideia de que ele está lesando o patrimônio, o meio ambiente, não sei o quê. E às vezes não é o correto, não está certo. Questão política, entendeu? Vamos, entre aspas, sujar o nome ali daquele administrador. Se o judiciário perceber que havia má-fé por parte do impetrante, ele vai, então, neste caso, cobrar custas judiciais e também o ônus da sucumbência. Nada mais justo, né? É uma ferramenta muito importante, extremamente legítima, que o cidadão comum deve utilizar, né? Então, você não pode vilipendiar uma situação tão importante como essa. Tá entendido? Por isso, esse tratamento que a legislação dá.
Tá legal? Bacana, de boa? Fácil? Fácil, né? Muito bem. Acho que agora tem até luz demais. Muito bem, pessoal. Eu vou parar por aqui. O vídeo já ficou extremamente longo. Nós temos aí um pequeno vídeo. Caiu, eu voltei. E esse vídeo um pouco maior, tá ok? Por favor, assistam os vídeos quantas vezes vocês quiserem, assistam os outros. Essa matéria é extremamente importante, vou adiantar isso para vocês, é extremamente importante. Remédios constitucionais, garantias constitucionais, é uma das situações mais utilizadas no nosso ordenamento jurídico. Inclusive junto à OAB, fiquem atentos a isso, tá? A OAB com certeza deve perguntar alguma coisa. Na tua prova da OAB vai aparecer um remédio constitucional. Um right, certeza, tá? Porque são muito importantes esses remédios, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, espero que eu tenha conseguido passar essas informações de forma adequada. Me deem lá um retorno, um feedback, tá certo? Forte abraço a vocês, muita saudade, tá? Ainda temos aula na semana que vem, tá bom? Aí voltamos a nos ver e eu vou complementar ainda o artigo 5º. Falta um pedacinho, mas é um pedaço importante, a gente ainda vai fazer alguns comentários, tá legal? Forte abraço a todos, qualquer dúvida eu tô aí, pode entrar em contato comigo no nosso WhatsApp, como sempre. E tenham um bom final de semana a todos, tá? Fui!